Às vezes eu fico imaginando se vai sobrar alguma coisa em pé da Suprema Corte Brasileira, da credibilidade que já é zero, né? Ou até mesmo do Alexandre de Moraes, quando acabar esses 6 gigabytes de conversas dos assessores dele. Alexandre de Moraes, o Glenn Greenwald acabou de soltar mais um capítulo dessa aberração, dessa história podre que a gente está conseguindo ver as entranhas, a podridão das entranhas dessa organização criminosa criada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é a pior parte, né? A instituição que deveria ser a guardiã da Constituição, dos direitos, da lei, hoje se tornou uma parte de uma facção criminosa. E a gente está percebendo isso pelas conversas que estão sendo divulgadas e pela manipulação de relatórios para prender pessoas. Vamos lá. Último capítulo da matéria. Último capítulo dessa conto de terror. Processo sigiloso revela erros e contradições de Moraes em uso do órgão do STF. Se a Folha de São Paulo não tivesse medo de ser censurada amanhã, ou até uma canetada do Moraes fechar as portas, a manchete seria assim, ó. Processo criminoso revela fraude e mentiras de Moraes na criação de uma organização criminosa dentro do TSE. O que aconteceu, tá? Tem um processo de sigilo, sempre os processos em sigilo, né? Há quase 2 anos, contra um ex-deputado estadual cujas redes foram bloqueadas por Alexandre de Moraes, revela erros. Não é erro não, tá? Revela que foi fraudado. O uso informal do órgão de combate à desinformação do TSE pelo ministro e contradições, mentiras, nas explicações dadas por ele após as primeiras reportagens sobre o tema. O caso mostra ainda um pedido de apuração feito por Moraes no meio de seu gabinete e foi registrado oficialmente como denúncia anônima. Então, para explicar, Moraes determinou que fosse feita um relatório, tá? Uma decisão. E ele pediu para que colocasse não o nome dele, não, fala que foi denúncia anônima. Fala que foi alguém ali, ó, preocupado com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. Pega mal se o mundo vê que é eu que estou mandando censurar essas pessoas porque eu não gosto do que elas estão falando. E o que essa pessoa publicou que ela merecia ser censurada durante 6 meses sem acesso à sua conta, tá? Vou te explicar. Naquele momento onde os ministros do STF foram para os Estados Unidos participar de um evento organizado pela LEAD, né? Eles foram lá celebrar, porque o projeto deles, a missão deles tinha sido bem executada, eles haviam obtido o êxito, né? O êxito de salvar a democracia do Brasil. Então eles foram celebrar em novembro, né? 15 de novembro, em Nova York. O que acontece? Algumas pessoas começaram a divulgar sobre esses eventos, chamando os brasileiros daquela região para ir lá e manifestarem contra esses ditadores. Ou o ditador. Ele não gostou disso. Ele não gostou desse negócio das pessoas quererem organizar uma manifestação nos eventos em que eles estariam presentes. Aí, ele mandou censurar todo mundo. Mas pediu para que fosse feito de forma anônima, como se fosse uma denúncia anônima. Só que aí o cara do TSE, o comparsa dele do TSE, que é o Tagliaferro, virou e falou assim, olha, cara, vou até achar aqui, ó. Tá complicado isso aí, porque isso não tem nada a ver com a parte eleitoral. Tá aqui, ó. O assessor do TSE avisou que estava retornando de São Paulo para Brasília, o que faria o relatório sob encomenda. Tagliaferro mandou uma mensagem ao Ayrton Vieira ressaltando o fato de as postagens não terem relação com o processo eleitoral. Olha, só não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições, disse ele. No mesmo minuto, o instrutor respondeu sem tratar da dúvida, ignorando o crime, mas perguntando se os autores das postagens tinham sido identificados. Tagliaferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná. Entendi. Pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros 2. Bloqueio do STF, bloqueio pelo STF. Ou seja, já que você não consegue fazer porque não tem nada a ver com a sua alçada, manda para mim que eu vou fazer com a minha. Cara, isso aqui, sem brincadeira, isso aqui é uma máfia. O que eles criaram ali é uma máfia de dar inveja às italianas. Só que, quando ele mandou o relatório, ele mandou o cara que ele identificou, que era um deputado estadual, Homero, tá o nome dele aqui, ó. Homero Marchese. Só que o Homero Marchese tinha publicado, olha que absurdo, uma coisa pública, que era o local do evento da LEAD. Só que a própria LEAD divulgou esse local. Era um cartaz azul, que tinha lá o horário, o local, tinha os nomes de quem iriam participar, foi publicado nos canais oficiais da LEAD, ou seja, era uma informação pública, um dado público. O Homero foi lá e publicou nas redes dele algo que já era público, ele só deu mais alcance. Meu amigo, derrubaram as redes do cara, fingindo que era uma denúncia anônima, o cara ficou 6 meses sem ter acesso às suas redes sociais. No momento do pedido do relatório, no entanto, Vargas estava envolta. Aqui tem o relatório. De ordem do Dr. Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar desse tribunal, foi solicitado a essa assessoria especial de desinformação análise de 3 publicações recebidas de forma anônima. Peraí, não foi de forma anônima, foi encomendado pelo próprio Alexandre de Moraes.
Tais publicações se referem a manifestações programadas para o dia 14 de novembro na cidade de Nova York, Estados Unidos, cujo foco são os ministros do Supremo Tribunal Federal. O objeto dessa análise é identificar os autores das referidas publicações e apresentar abaixo. Bom, eles vão lá e tentam identificar as pessoas e derrubam um deles, inclusive, só que era público essa matéria. Cara, aqui ó, tá aqui ó, a matéria era público. Essa localização desse evento aqui, ó, Xandão e sua quadrilha em Nova York. Não era esse o cartaz que era público, não, era um outro, mas era informação pública. E aí, onde é que tá a mentira? Que é outra parte que pegou. Todas as defesas que o Moraes tem feito junto com o Gilmar Mendes é que eles falam que todas as decisões eram embasadas e eram sempre contra pessoas já investigadas pelo inquérito das fake news. E eles batem nessa tecla o tempo inteiro. São decisões feitas contra pessoas já investigadas do inquérito das fake news. O problema é que esse cara não estava no inquérito das fake news. Aqui, ó, Moraes fala o seguinte: diz que todos os agravos regimentais, recursos apresentados pelo papapá foram levados por ele todos acompanhados pelo PGR, todos os documentos oficiais. Aqui ele mente descaradamente. Olha, todos os documentos oficiais juntados a investigações correndo pela Polícia Federal. Mentira, a Polícia Federal não estava envolvida nisso daí. Todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados. Essas pessoas que ele estava mandando censurar não tinha nenhuma investigação contra elas. Com a Procuradoria acompanhando e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive desjuntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Tribunal. Aí o que o Moraes está fazendo aqui, ó? Ó a defesa dele. Ele basicamente está falando o seguinte, ele está falando que todo foi mantido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que ele está falando? Eu cometi esses erros, eu realmente cometi essas ilegalidades, mas se eu cair, cai todo mundo junto, porque todos os outros também me apoiaram. Então ele está jogando para o plenário, porque ao fazer isso, ele ativa os outros ministros do STF a saírem em sua defesa. Porque se ele cometeu crimes e todos os outros colocaram o nome, assinaram embaixo, eles vão ter que defender isso também. Eles vão ter que defender até o fim da vida deles que aquilo não é um crime. Que forjar relatório não é um crime. Que fazer e-mail falso não é crime. Que sequestrar um cidadão brasileiro lá com os jagunços não é crime. Que tudo isso faz parte do regimento interno e para salvar a democracia. Me desculpa, mas é de cair o cu da bunda. Aqui, ó. O então deputado Homero Marches não era investigado anteriormente nos inquéritos sobre a relatoria de Moraes. O ministro também não analisou nem levou ao plenário do STF os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, pela PGR e pelo próprio alvo das medidas. Ou seja, aquilo que o Twitter e os agravos da PGR estavam apresentando, ele não levava para o plenário. Ele só levava para o plenário as decisões dele, para corroborar as decisões dele. O processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na identificação equivocada de Tagliaferro. O argumento da decisão é que o então deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficaram hospedados, dado que não constava no relatório do TSE e que se encontrava nas postagens cujos autores Tagliaferro não conseguia identificar. Ou seja, o que o Homero publicou foi isso aqui, ó. 14 de novembro, Harvard Club, que era uma informação pública. Atenção, comunidade brasileira nos Estados Unidos. Os ministros do STF vão palestrar sobre democracia e liberdade no Brasil e em Nova York. Isso aqui foi o que ele publicou. E isso aqui ele perdeu. Ele não falou do hotel, ele não falou de mais nada. E aí ó, veio com a multa diária de 10 mil. Cara, é surreal o que está acontecendo. É surreal. Mais um capítulo desse Estado democrático da ditadura da toga do Brasil.